Abra sua Bíblia então, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Texto muito conhecido, mas que sempre traz muitas revelações do céu para a nossa vida. É um texto de exortação e é um texto que vai nos levar a ter muita atenção. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Tem aí na sua Bíblia, irmão? Se você encontrou, diga achei. Amém, graças a Deus. Diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o... Está com medo de falar o nome dele, irmão? Você tem Jesus, amém? Quem tem Jesus não precisa ter medo de falar o nome dele, não. Ele está debaixo do seu pé. Posso ouvir um glória a Deus? Então eu quero ver você falar mais alto o nome dele para ele ficar envergonhado. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha nos olhos do teu irmão e fala assim: vigia, irmão. Isso, agora você vai fazer diferente, é assim, ó. Vigia, irmão. Aqui, mas não é para vigiar o outro, não, é para se vigiar. Tá bom? Posso ouvir um amém? Porque tem gente que olha esse texto aqui, quando diz para a gente ser sóbrio e vigiar, ele acha que é vigiar o outro, é olhar para o pecado do outro, e esquece do tamanho da trave que está no olho dele. Então, é preciso primeiramente vigiar a sua própria vida. E eu quero pensar com você nessa noite sobre a importância do pós-encontro, a importância desse momento de pós-encontro com Deus na sua vida. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, você não precisa abrir, a Bíblia vai dizer assim: porque aquele que comete um pecado, ele é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo, ele peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Posso ouvir um amém? Então você não precisa continuar na prática do pecado, porque Jesus se manifestou na tua vida para desfazer essa obra do diabo, para desfazer esse pecado na sua vida e na sua história. Mas o que não faltam, queridos, infelizmente, são exemplos de pessoas que não tomaram posse disso. Não tomaram posse dessa realidade de que é possível viver em santidade, de que as obras do diabo, elas foram destruídas quando você se encontrou com Cristo, e você não precisa mais ficar praticando as obras dele. Muitos, depois de terem uma experiência com Deus, como a que você teve no final de semana, ou depois de um momento de encontro com Deus, que às vezes aconteceu em uma igreja, num culto, acabam não sendo vigilantes, acabam não sendo sóbrios, acabam não sendo atenciosos, e acabam caindo nas ciladas do diabo, e acabam pecando. Desde 2011, querido, a Love realiza encontros com Deus. Foram inúmeros. Eu não consigo aqui contar cada um deles.
Tem alguns irmãos que participam conosco desses encontros desde o primeiro, que faltaram 2, 3, somente, que contaram. Depois você pode descobrir quais são e perguntar para eles quantos encontros com Deus nós já realizamos. Queridos, milhares de pessoas já passaram pelo nosso encontro. Quanto? Milhares. Eu não estou brincando. Eu poderia dizer centenas, dezenas, e eu não estou sendo evangelástico também não. Você sabe o que é ser evangelástico? É colocar o número para cima. É aquele pregador que diz que eu fui lá em tal cidade e ganhei 300 pessoas para Jesus. Deus sabe que ele ganhou 50. É mentira. Ser evangelástico é ser mentiroso. Eu não sou não. Mas pelo número de encontros que nós já realizamos, eu tenho certeza absoluta que já passaram por eles milhares de pessoas. Porque nós realizamos uma média de 3 encontros por ano. A cada encontro nós temos uma média de 80, 90, 100 pessoas passando por esse encontro. Se você for fazer os cálculos aí, dentro de 10 anos, você vai chegar claramente à conclusão de que já passaram pela nossa igreja, no nosso encontro, milhares de pessoas. Aí eu pergunto, por que essas milhares de pessoas não estão aqui? Por que essas milhares de pessoas não estão aqui? Nós como igreja erramos, falhamos, eu sei disso. Perfeição só haverá no céu. Posso ouvir um amém? Podemos ter errado com pessoas, mas somos a igreja de Jesus. E mesmo que tivéssemos errado com as pessoas, se elas tivessem tido um encontro verdadeiro com Deus, e se elas não tivessem cochilado, se elas não tivessem agido com falta de sobriedade, se elas não tivessem caído nos laços do passarinheiro, no laço de Satanás, elas estariam aqui. Elas estariam assentadas aqui. Ou então elas estariam em outras igrejas, em outros ministérios. E tem uma coisa, querido, que, sabe, me assusta. Porque a grande maioria dessas pessoas que passaram por esse encontro com Deus, que já tiveram alguma experiência com Deus aqui na nossa igreja, não estão em outras igrejas. Se estivesse em outras igrejas, eu estaria aqui vibrando, porque o reino de Deus não perdeu. Posso ouvir um amém? Quando algum irmão aqui está se transferindo para outra igreja, querido, eu fico triste por perder essa pessoa, porque eu gostaria de tê-la aqui comigo. Mas eu sei que ela está continuando adorando a Jesus. Ela está continuando servindo a Jesus, e tem uns que não conseguem desabrochar aqui, não conseguem fluir aqui, não conseguem se tornar borboletas aqui. Ficam só dentro do casulo aqui na nossa igreja. E aí vão para outros ministérios e o casulo se rompe e eles começam a voar. E aí o meu coração se alegra. Mas isso não acontece com a maioria. É uma minoria muito pequenininha. A
grande maioria das pessoas que já passaram pelo nosso encontro, que já foram batizadas aqui, que já se assentaram nas nossas cadeiras, estão perdidas no mundo. Isso é muito triste, porque isso aconteceu com elas. Muitas delas culpam a igreja, muitas delas culpam o pastor, muitas delas culpam o líder de célula, culpam o discipulador. Eu quero dizer, querido, que se você quiser encontrar um motivo para não servir a Jesus mais, você vai encontrar dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não é perfeita. Perfeito nós seremos no céu. Posso ouvir um amém? Então, se você quiser encontrar um motivo para não ir na igreja, você vai encontrar. Se você quiser encontrar um motivo e um defeito no seu pastor para você não estar mais na igreja, você vai encontrar. Se você procurar um defeito em mim, você vai achar. Se você procurar um defeito no pastor Marcelo, você vai achar muito mais. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Deus sabe que eu sou muito mais pecador do que ele, e que muitos de vocês. Se você procurar um defeito nas pessoas da igreja, você vai achar. E se você falar que você não vai ficar na igreja por causa dessas pessoas com esses defeitos, se você falar que não vai ficar com Jesus por causa dessas pessoas com esses defeitos, você não vai ficar. Mas você não pode estar na igreja, estar com Jesus, por causa das pessoas, independentemente daquilo que elas sejam, sendo boas ou ruins. Você tem que estar na igreja de Jesus, porque Ele comprou a igreja com o sangue dEle, e é dentro da igreja dEle que você vai ser arrebatado para o céu, que você vai ser levado para o céu. Ei, a igreja que será buscada pelo Senhor não é uma pessoa individualmente, é a noiva dele que se chama igreja. Então você precisa tomar muito cuidado, para que quando acontece de Deus te entregar algo tão lindo como aconteceu nesse final de semana para muitos, ou como aconteceu em algum culto que você foi em uma igreja ou na nossa própria igreja, você não deixe Satanás roubar isso de você. Nesse processo de pós-experiência com Deus, nesse momento de pós-encontro com Deus, Satanás costuma usar muitas coisas. Os contra-ataques são muito grandes, e é por isso que a gente tem que ficar olhando para o alto. Posso ouvir um amém? Fala com teu irmão aí, você tem que ficar olhando para Jesus, irmão. Presta atenção. Você tem que ficar olhando para Jesus. Porque quando você está olhando para Jesus, você está atento ao contra-ataque do diabo. E como que você fica atento a esse contra-ataque? Estando atento à linguagem que você utiliza na sua boca. Tiago 3,10 diz que de uma mesma boca procede. Você não sabe, irmão? Da mesma boca procede bênção e maldição. Tem muita gente que, depois de ter uma experiência com Deus, depois de ver, de contemplar a presença de Deus, não vigia os lábios e começa a declarar com a boca coisas ruins. Começa a dizer com a boca:
será que eu vou conseguir ficar do jeito que eu estou? Eu tenho muito medo, sabe? E as pessoas usam tanto essa palavra, medo. Eu tenho muito medo de não conseguir permanecer. Quanto mais você fala negativamente do que pode acontecer na tua vida, mais você atrai isso para a tua vida e para o teu coração. Paulo disse que a gente fala do que a gente crê. Então é preciso muita atenção para expressar com a sua boca somente o que agrada a Deus. Ministra profeticamente com a sua boca, ao invés de usar os seus lábios para dizer: eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que vai ser muito difícil para mim, eu acho que não vai dar certo. Use a sua língua para expressar: eu serei o melhor de Deus nessa terra. Eu já consegui, porque Cristo conquistou isso para mim na cruz. Eu serei pai de multidões. Eu serei um líder poderoso nessa igreja. Eu usufruirei o melhor de Deus nessa terra. Eu permanecerei. Use a tua língua para expressar o contrário daquilo que passa na tua mente. Gravou essa daí? Use a tua língua para expressar o contrário daquilo que passa pela tua mente. Se na tua mente tem passado incredulidade, dúvida, use a tua língua para expressar fé, amor, piedade, devoção, vida com Deus. Entenda isso. Outra coisa que eu quero dizer para você, que para vencer esses contra-ataques do diabo, será necessário algo que está lá em Efésios capítulo 6, de 14 a 18. Será necessário se revestir da armadura de Deus. Olha bem nos olhos do teu irmão e fala assim: para vencer os contra-ataques do diabo, você precisa se revestir da armadura de Deus. Fala com teu irmão de novo: a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Paulo utiliza essa nomenclatura porque ele estava acostumado a ver aquelas batalhas, aquelas guerras entre homens, entre gladiadores. Se você não sabe o que é um gladiador, veja um filme aí, que é um filme épico, chamado Gladiador. Mas nesse filme a gente vai ver ali que aqueles que vão para a arena, para a luta, eles se vestem de uma armadura. E todas as vezes que acontecia um MMA da idade antiga, se vestia de uma armadura. Todas as vezes que acontecia uma guerra na idade antiga, em que se usava espada, porque não se tinha canhões, mísseis, metralhadoras, em que a pessoa pode ficar longe para acertar algum alvo, ela precisava estar perto para acertar algum alvo, ela precisava combater frente a frente o inimigo para que pudesse vencê-lo. Ele utilizava então uma armadura. E lá em Efésios 6, de 14 a 18, Paulo compara a vida cristã a uma batalha que acontece nesse mundo.
Só que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, é o que diz o versículo 12. A nossa guerra é espiritual. E para vencer batalhas espirituais, nós usamos armas espirituais. Então eu preciso, por exemplo, me cingir com a verdade. O que é isso? Eu preciso ter uma vida na verdade. Eu não posso cochilar, contar uma mentirinha de vez em quando, enquanto eu contava, como eu contava. Se eu quero vencer, eu preciso viver uma vida baseada na verdade. Outra coisa, a Bíblia diz para a gente conhecer a verdade nos libertar. Portanto, eu preciso me cingir com a palavra de Deus, porque ela é a verdade também, amém? E eu não posso me esquivar disso. Eu preciso me vestir com a couraça da justiça, ou seja, eu preciso lutar pela justiça, me alegrar com a justiça. Eu preciso calçar os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz, ou seja, eu preciso utilizar os meus pés para evangelizar, para ir na casa das pessoas que ainda não foram alcançadas por Cristo Jesus, ir lá, abrir casas de paz lá. Eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso ir na casa de alguém que está enfermo, e impor as mãos sobre a cabeça dele, orar, declarar a cura, e dizer que a maior cura que pode acontecer na vida dele é a conversão a Cristo Jesus. Eu preciso me movimentar, porque quando eu me movimento fazendo a obra de Deus, eu me fortaleço. Diz isso para o teu irmão que está perto de você. Quando você se movimenta, irmão, fazendo a obra de Deus, você se fortalece. Não pense você que você vai ficar forte espiritualmente, com vitalidade espiritual, com vontade de buscar a Deus, se você não estiver servindo a Ele. Se você não tiver um propósito nessa vida, na presença dEle, na igreja dEle. Daqui a pouco, querido, esse negócio de sentar em cadeirinha de igreja e ouvir o mesmo pastor pregar todo dia, fica chato, fica sem graça. Sabe por quê? Porque Deus já não está falando com você. E por que Deus não está falando com você? Porque você não está respondendo aquilo que Ele está te mandando fazer. E aí, quando você não responde aquilo que Ele te manda fazer, os seus ouvidos se fecham, e aí o prazer na igreja começa a deixar de existir. E é nessa que muitos se afastam da igreja. Domingo nós tivemos um momento memorável aqui. Muitas pessoas, muitos convidados, gente em pé. Isso alegra o coração de Deus, amém? Isso alegra o coração do pastor, alegra o coração da igreja toda. Mas domingo que vem tem que estar melhor. Você que foi ao encontro, irmão, você tem que arrastar pessoas para cá. Você não pode deixar de vir. Porque aí, o que acontece é que ao invés de você começar a fazer a obra, você recebe um convitinho na semana que vem de um contatinho, e aquele negócio todo. E dia 15 está aí, é feriadinho. E nesse negócio de inho, daqui a pouco você comete um pecadinho. E aí você fala, é pequenininho. Mas você aprendeu lá no encontro que um abismo chama outro. O pecadinho aos teus olhos que você comete hoje, amanhã se transforma num fundo de poço que você entrou nele. Se você tem uma viagem programada, irmão, é um final de semana maravilhoso, né? Segunda-feira é feriado, glória a Deus, pode viajar.
Mas aonde você estiver, você tem que cultuar a Deus. Se você for viajar, irmão, domingo à noite você tem que estar numa igreja. Pode não ser a nossa, mas tem que ser uma outra. Do lugar onde você está. Ah, pastor, mas um lugar onde eu estou só tem aquelas igrejinhas pequenininhas assim, ó, que um monte de gente recebe oportunidade. Vai nela, irmão. Deus vai falar com você. Vai vir uma do coque lá, vai te entregar um negócio. Ah, pastor, eu vou estar na roça. Na roça não tem igreja. Na roça que eu ia, tinha. Toda roça tem uma Assembleia de Deus perto. Perto não, dentro dela, né? Mas se você realmente estiver num lugar que não tem a igreja, então você vai fazer o culto a Deus. Você vai fazer o culto a Deus. Não pega internet, embora poucos sejam os lugares que não peguem. Leva então, vai de antigamente, pendrivezinho, bota em algum lugar lá, que as caixinhas, né, pequenininha assim, redondinha, bota uma canção para tocar, vai ler a palavra e vai orar. Chama quem tiver com você para fazer isso. Ah, mas e se não tiver ninguém? E se o pessoal falar, você é bobo, só porque você passou por esse negócio de encontro aí, agora você quer fazer culto com nós? Ah, nós vamos beber todas aqui, ué. E você que está querendo fazer culto? Não, eu não. Eu vou estar lá, ó, debaixo daquela árvore, cultuando e adorando a Deus. Se você quiser que eu ore por você, eu estarei lá. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçar sempre o escudo da fé. A fé, querido, a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. A fé, a certeza de que Deus tem o melhor para mim, a certeza de que eu sou salvo, a certeza de que eu tenho a vida eterna, a certeza de que eu vou para o céu. A fé é a única coisa que pode apagar os dardos inflamados do diabo que vem contra mim. Se o diabo soltar qualquer flecha em minha direção, diz a Bíblia que se eu tiver fé, vai bater no escudo e vai cair. Você precisa tomar o capacete da salvação. Por que capacete da salvação? O capacete fica onde, irmão? Aonde que fica o capacete, irmão? O motoqueiro precisa de quê para andar? De capacete. Por quê? A cabeça é o local mais frágil do corpo. Você sabia disso? É. O motoqueiro não tem que colocar nada no peito para andar de moto, embora ele corra muito risco. Ele tem que colocar na cabeça. Por quê? A cabeça, ela é muito frágil. Se o cérebro morrer, o corpo morre. Quando a Bíblia diz para a gente colocar o capacete da salvação, ela está dizendo assim: se protege com a certeza de que você vai para o céu. Se protege com a certeza de que você é de Deus e o maligno não pode te tocar. Se protege com a certeza de que há salvação na tua vida. Outro fato muito importante, capacete da salvação, traz-nos a ideia de pensamento, de inteligência, de entendimento de que eu sou salvo. E nada tira isso da minha mente. Querido, eu já passei por poucas e boas nessa vida. Já enfrentei desafios enormes. Já pequei, já me lambuzei com o pecado também.
Mas uma coisa eu nunca perdi: a certeza de que eu sou salvo e vou habitar no céu com meu Deus um dia. Isso me faz me limpar. Isso me faz me arrepender quando eu cometo algum pecado, quando eu me sujo na lama do pecado. Isso me faz me voltar para Deus. Isso me faz deitar a minha cabeça no travesseiro e pensar assim: Deus, está tudo tão difícil, mas a tua palavra diz que tudo vai passar. O Senhor vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Vai ter um lugar que não vai ter mais dor, mais sofrimento, mais morte, porque a Bíblia diz que as primeiras coisas foram passadas. Eu preciso também tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu tenho que mergulhar na Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada, meditar nela de dia e de noite. Eu preciso também orar em todo o tempo. Essas coisas vão me dar força para permanecer no lugar em que eu estou, na presença do meu Deus. Outra coisa que eu preciso fazer nesse pós-encontro, nessa pós-experiência que eu tive com Deus, nesse pós-momento em que eu estou tão fortalecido no Senhor, eu preciso crucificar a minha carne. Dá um sacode no teu irmão que está perto de você, mas é para sacudir mesmo, irmão. Sacode com força, assim, ó. Fala assim: mata essa carne. Mata, crucifica essa carne, pelo amor de Deus, irmão. Crucifica. Mata a tua carne. Porque, olha, a tua carne vai ter vontade de praticar coisas que você praticou no passado. A tua carne vai ter vontade. A minha carne grita. Você sabe há quantos anos eu sou convertido, querido? Há 31 anos. Eu não precisava dizer minha idade, né? Mas eu sou convertido há 31 anos. Eu me converti aos 7 anos de idade. Quem se converte aos 7 anos de idade é um privilegiado. Posso ouvir um amém? É um privilegiado. Mas quando eu fiz 14, 13 anos, eu fiz assim. Pisei lá. Mas graças a Deus eu só pisei e voltei. Eu falei: misericórdia. Quero isso não. Porque eu comecei a ver o prejuízo que isso ia dar na minha vida, ia causar na minha vida. Graças a Deus, porque eu me converti aos 7 anos de idade, o Espírito Santo não deixou eu ficar lá. Mas o pezinho que eu pus já foi suficiente para eu ter experiências lá. E essas experiências maléficas de pecado, até hoje, gritam dentro de mim. Até hoje. Tem dia que eu sangro. Tem dia que eu falo assim: eu não vou aguentar, eu vou pecar. Ai, ai. E aí eu peço ao Senhor misericórdia. E aí eu falo com Ele, falo: Deus, está doendo, porque eu estou com muito
muita vontade. Aí ele fala comigo: crucifica, crucifica. Aquele mesmo grito que os soldados deram na crucificação de Cristo, aquele mesmo grito que a população deu na crucificação de Jesus, Deus, Ele dá para mim todas as vezes que eu tenho vontade de pecar. Crucifica, crucifica. Não sou perfeito. Algumas vezes escorrego na casca de banana. Mas logo em seguida, uma coisa que eu nunca deixei de fazer: boto o meu joelho no chão e me arrependo. Você sabe qual que é o problema da maioria das pessoas? É que elas pisam na casca de banana, elas escorregam, elas colocam um pezinho lá fora e elas falam assim: ah, já que eu me sujei mesmo, deixa eu me lambuzar. Já que eu errei mesmo, deixa eu errar. E aí se afundam, porque a vida no mundo é como uma areia movediça. A areia movediça, ela tem uma característica muito interessante, porque se você entra nela, ela te suga. Agora, se você percebe que é uma areia movediça e só coloca um pé e retira rapidamente, ela não vai te sugar. Assim acontece no mundo. Você é pecador, você é humano. Não é porque você teve uma experiência com Deus que você se tornou Jesus. Não, não. Só Ele foi perfeito. Posso ouvir um amém? Mas você, a partir de agora, tem os olhos espirituais abertos e você percebe aonde tem pecado. E se em algum momento você colocar o seu pé lá, o seu dedo lá, a sua mão lá, logo você vai tirar, vai colocar o seu joelho no chão e vai pedir a Deus perdão e dizer: misericórdia, Deus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita de novo, Jesus. Eu pequei, eu sei que eu pequei, mas tem misericórdia de mim, me lava com teu sangue agora, porque eu não quero parar, eu quero continuar, eu quero ir para o céu, eu quero fazer a tua obra. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo esta vida na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Porque quando você colocar a mãozinha lá, o pezinho lá, sei lá mais o que lá, a sua carne vai falar assim: gostou, né? Gostoso, né? Delicioso, né? Prazeroso, né? Para com esse negócio de ser crente, bobo. Olha como é que é gostoso. É gostoso naquele momento, mas depois vai atrair morte para a tua vida. Então negue-se a si mesmo. Olha bem nos olhos do teu irmão e fala: negue-se a si mesmo. Tenha vontade de negar-se a si mesmo. Fala isso com ele. Tenha vontade, no nome de Jesus. Uma outra dica que eu te dou, querido: tenha uma vida de louvor e adoração a Deus. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Você aprendeu lá
no nosso encontro que é necessário que você tenha um TSD contínuo. O que é TSD? Pelo amor de Deus, irmão. Ó, você ou já foi no encontro ou passou nesse final de semana. Então você tem que saber o que é TSD. O que é TSD, irmão? Tempo sozinho com Deus. Tem que ter tempo sozinho com Deus. Culto não basta. Fala para o teu irmão aí. Fala, irmão, culto não basta. Sabe por que culto não basta, irmão? Porque culto acontece terça, acontece sábado, acontece domingo. Acontece uma coisa que você não pode vir no culto. E quem vai segurar você é o seu tempo com Deus. Posso ouvir um amém? Então você precisa cultivar isso. Outra coisa, você precisa se manter na comunhão da tua igreja. Hebreus 10, 25 diz assim: não abandonando a congregação como é costume de alguns. Por que essas milhares de pessoas que já passaram pelos nossos encontros não estão aqui? Porque abandonaram. É costume, Paulo, o autor de Hebreus declara, é costume das pessoas abandonarem a igreja, abandonarem aquela que Jesus deu a sua vida por ela. Querido, quem é servo de verdade, dá a sua vida pela igreja. Todo mundo conhece João 3,16, mas pouca gente conhece 1 João 3,16. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16, Deus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Perceba o que João fala. Deus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos. Aonde é que estão os irmãos? Olha bem nos olhos do teu irmão e fala: aonde que estão os irmãos? Ouve dele a resposta: aonde que estão os irmãos? Aqui. Então você tem que dar a vida. Você sabe o que é dar a vida por esses irmãos aqui? É quando eles pedirem para você fazer alguma coisa por reino de Deus, você fazer. Posso ouvir um amém? É quando eles te pedirem uma cesta básica, você dá para eles. É quando você vê eles numa situação difícil para pagar uma conta, você me dá a sua conta aí, eu vou pagar ela. Que isso, pastor? Mas eu não estou conseguindo nem pagar a minha direito. Como que eu vou pagar dos outros? Seja um homem, uma mulher de fé, irmão. Semeia na vida das pessoas que você vai colher. Posso ouvir um amém? Isso é dar a vida pelos irmãos. Dar a vida pelos irmãos é perdoar o irmão. Acontece um probleminha de relacionamento. Não gosto mais dele. Não quero mais ficar com ele, perto dele. Vou mudar de igreja. Que dá a vida pelo irmão é essa? Deixa eu só te falar uma coisa. Você já contou quantas vezes você já fez raiva na sua mãe? E no seu pai? E nos seus irmãos? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eles deixaram de ser sua família? Irmão, você tem que aprender a sofrer, a sentir raiva dos irmãos,
a ter ira em determinado momento por causa de um pecado, por causa de um erro deles, mas permanecer perto deles, porque nós é família. Bem na gíria, né? Nós é família, assim, né? Nós é família. Igreja não é o lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Você pode dizer isso bem forte? Igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Agora olha nos olhos do teu irmão, faz assim: nós é família. Nós é família. Eu quero continuar falando aqui das áreas que o diabo vai utilizar para tentar tirar de você aquilo que Deus te deu. Primeiro, o diabo vai usar amigos do passado. A Bíblia diz que qualquer amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se uma pessoa é amigo do mundo e você é amigo dela, o que você é? Inimigo de Deus, irmão. Não tem jeito de ser crente e ser amigo de gente do mundo. Aí não, pastor, aí você está falando um negócio aí, pô, cara, lá nós é família aí. A gente anda junto e tal, ele gosta de uns bagulho, mas a gente é amigo. Eu quero dizer para você que você vai fazer de tudo para trazer ele para os braços de Jesus. De tudo. Porque realmente ele é seu amigo. Mas se ele não quiser ir, você tem que ter uma conversa séria com ele, com ela, e dizer assim: eu não posso mais ser seu amigo, porque entre você e Deus eu escolho Deus. Tu tá me traindo por causa daqueles crentes, mano? Não. Eu tô seguindo o meu Deus. Se você não quer Deus, se você quiser ser meu amigo de verdade, busque a Deus do jeito que eu estou buscando. Não deixe os amigos do passado roubarem aquilo que Deus te deu. Quantas pessoas saem da igreja, dos braços de Deus, por causa de amizades com o mundo? Não tem jeito, tem que romper, irmão. Você pode ouvir aí de algumas pessoas que já tentaram. Eles saíram do encontro falando assim: não, eu vou parar lá na rodinha que fica na praça lá, e eu vou falar de Jesus, e eu vou ganhar eles. Amém, vai lá, faz isso. Mas aí ele começa a ir fazer isso na segunda, na terça, na quarta, e vai diminuindo. Hoje ele falou o tempo inteiro de Jesus. Na terça-feira ele falou 20 minutos. Na quarta-feira ele falou 10 minutos. Na quinta-feira ele falou 5 minutos. Na sexta-feira ele falou 1 minuto. No sábado ele já está tomando as coisas que eles estão tomando. Ele já está fazendo o que eles estão fazendo. Se não romper, não tem jeito. Tem que romper. Ou é comigo e Deus, ou é sem a minha presença. Porque aonde eu vou, eu carrego Deus. O diabo pode usar pessoas da sua família. E ele é mestre em fazer isso. Gente que a gente ama, que não teve um encontro com Deus ainda. E aí essas pessoas começam a jogar na tua cara: você não teve encontro com Deus, você não é crente, agora está fazendo esse negócio aí?
Falou que é crente. Voltou aí todo cheio de sei que, final de semana, tal, encontrei Deus e tal. Aí, e aí você nesse momento tem que, Deus, tem misericórdia de mim. Se humilha. Se você errou com a sua família, depois que você voltou do encontro, depois da experiência que você teve com Deus, perdoa. Me perdoa, gente. Eu tive um encontro com Deus, mas eu vacilei aqui. Eu nunca mais vou vacilar desse jeito. Se humilha. Se não é justificável, se não é plausível a acusação, se é realmente algo de Satanás contra você, deixa eu entrar aqui, sai aqui, vai para o teu quarto e vai orar pelas pessoas, pelos seus familiares. A gente não discute a nossa fé, a gente ora por aqueles que nos perseguem. Outra coisa que o diabo pode fazer é tocar na tua saúde, ele faz isso também. Ele faz isso também. E se caso algum tipo de enfermidade vier sobre a tua vida, para atrapalhar você de estar nos cultos, de estar na célula, de estar vivendo uma vida de inteireza com Deus, repreenda a enfermidade. Declare: eu tenho a saúde em Cristo Jesus, porque Ele levou sobre Ele no Calvário todas as minhas dores. Talvez o diabo use a tua área financeira, tua falta de dinheiro, o dinheiro que você tinha para colocar gasolina no carro para vir no culto, para ir na célula, você acaba tendo que gastar com outra coisa. Ou senão de repente, eu não sei o que aconteceu, você entra no carro, vira a chave, mas esse tanque estava na metade, está na reserva. Devorador do inferno. Você bebeu isso, né? Você gosta de uma cachaça miserável. Se não der para vir de carro, vem a pé. Liga para alguém, pede carona. Se humilha. A gente tem casos aqui, querido, de irmãos que quando a igreja era lá no Bela Vista, a gente só tinha o campus do Bela Vista. Saíam aqui do Caravelas, iam andando para o culto, porque não tinha dinheiro. Mas não deixava de cultuar a Deus. Deus é um Deus que vai te fazer prosperar, você tem que crer. Diz a Bíblia que quem é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Hoje você está vivendo um momento de semeadura, mas vai haver o tempo da colheita. Fique atento aos ataques na mente. Pense naquilo que, como diz Filipenses 4:8, naquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Se há algum louvor e alguma virtude, nisso pensai. Tira o pensamento dos problemas e coloque os pensamentos nas coisas de Deus. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósitos, ele diz para a gente substituir a preocupação pela meditação. A preocupação pela meditação na palavra de Deus. Olha bem nos olhos do teu irmão e fala assim: troque todas as suas preocupações por meditações na palavra de Deus. Ao invés de ficar pensando, o que eu vou fazer, como que eu vou pagar o boleto, como que eu vou resolver o problema com meu filho, como que eu vou resolver o problema com a minha filha, como que eu vou resolver aquele problema de saúde. Começa a refletir: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, Tu és o meu pastor, nada vai me faltar, Senhor. Eu não preciso temer nada, nenhum problema. O Senhor está cuidando de mim até aqui, vai continuar cuidando. Eu decido meditar na Tua palavra ao invés de me preocupar.
no nome de Jesus. Evite no nome de Jesus as brechas, evite o pecado, evite o medo, a desconfiança, a incredulidade. E conheça bem os seus inimigos, o mundo, a sua carne e o diabo. Todos eles serão vencidos com uma vida de comunhão com Deus, com uma vida de devoção, com uma vida de frequência à igreja, com uma vida de reflexão na palavra de Deus. A Bíblia diz que o diabo foi vencido por Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4, usando a palavra de Deus. Todas as vezes que o diabo se aproximava de Jesus com uma tentação, Jesus dizia: está escrito. Você vai vencer o diabo usando a Bíblia Sagrada. É por isso que você tem que mergulhar nessa Bíblia. Chega perto dos irmãos da sua célula, do líder da sua célula, fala assim: eu quero estudar a Bíblia. Fala assim: mas eu não quero só estudar a Bíblia na célula aqui não, nesse grupo aqui não. Eu queria um momento de estudar a Bíblia, assim, de ficar só estudando a Bíblia. Será que eu consigo? Tem algum grupo aqui da célula que faz isso? A gente tem uma recomendação de que todas as células tenham um grupo, ou pelo menos uma dupla, de pessoas que estudam a Bíblia. Lá no nosso site, igrejadoamor.com, se você clicar lá na aba MDA, você vai encontrar um monte de curso para você fazer. 13 lições, 100 respostas, e 13 lições com respostas. É lógico que você vai imprimir as que estão sem respostas, né? E depois você vai nas que estão com respostas para corrigir. Mas não faz sozinho não. Procura alguém da igreja para estudar junto com você. Isso vai te ajudar. Isso tem que acontecer na tua vida. Deus quer mudar a tua história mesmo a partir de agora. Mas para isso você tem que vigiar. Está atento contra os ataques do diabo. Está na igreja buscando a Jesus, amando os irmãos, e não deixar a presença de Deus por causa do pecado na tua vida ou de pecado na vida de ninguém. Levante os olhos e olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé.